8 horas 32 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Campos que tem tempo bom nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de março de 2023. E tem também o Folha no Ar ao vivo, agora no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje no programa com o nosso convidado Geraldo Venâncio, médico, professor e presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes. Temos na bancada o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Vamos dividir esse bloco, pacificação, o Rodrigo tem ficado mais de perto, mas eu vou começar pegando o mote do bloco anterior com pesquisa de PP. Geraldo, assim, você está na política há muito tempo, pesquisa é uma coisa, geralmente as pessoas vão na pesquisa no resultado final e tal, uma leitura, a própria imprensa às vezes faz muito isso, né? E se preocupa menos em saber como as mudanças estão sendo operadas, que faixa que está saindo, por quê. Mas a pesquisa de EPP, os números, né? Na estimulada, lógico que todo mundo aqui sabe, mas para o ouvinte, estimulada é quando o entrevistador oferta um disco, uma lista de possíveis candidatos, né? Vladimir ficou com 50,4% das intenções de voto, o que perfaz 61,4% dos votos válidos, em primeiro lugar. Caio Viana, em segundo lugar, com 18,1% das intenções de voto, 22% dos votos válidos. Vereador Marquinhos Bacelar ficou em terceiro lugar, a prefeito, né, 2024, 5,8% das intenções de voto, que perfaz 7,1% dos votos válidos. Quarto lugar, deputado estadual Thiago Rangel, 2,9% das intenções de voto, que equivale a 3,5% dos votos válidos. Candidato do PT, não há nome, é só candidato do PT, a identificação, 2,6% de intenção de voto, o que significa 3,2% dos votos válidos. CVC da direita Campos, 2,3% de intenção de voto, o que dá 2,8% dos votos válidos. Nulo nenhum, 9,7%, não sabe, 8,2%. Ou seja, indica uma eleição, um cenário favorável a uma reeleição de Vladimir, com a possibilidade matemática de primeiro turno. Ao mesmo tempo, e aí a gente está um pouco mais de um ano e meio da urna. A gente olha sempre para a estimulada, mas nessa distância da urna, a espontânea talvez conte mais. E aí ficou você fala da sua cabeça, você pode falar Jaspion, eu vou votar em Jaspion, né? A pergunta, em qual candidato prefeito você votaria se a eleição fosse hoje? Espontâneo, Vladimir Garotinho, 38,6%, Caio Viana, 2,7%, aí vai, Rosinha Garotinho, que não pode, 1%, Arnaldo Viana, que não pode, 0,9%, Carla Machado, que não pode, 0,6%, Marquinhos Bacelar, 0,4%, Rafael Diniz, 0,4%, alguém de fora da cidade, 0,3%, Cassiano, 0,3%, Natália, 0,2%, o candidato não político, 0,2%, alguém do PT, 0,1%, Lulo, nenhum, 7,7%, não sabe, não respondeu, 46%, e esse dado principal mostra uma eleição, ao mesmo tempo que mostra uma eleição favorável a Vladimir, mostra claramente uma eleição aberta, quando você tem quase metade que não sabe nem dizer. Como é que você analisa? Na espontânea. 46% não tem candidato. O que concordando com você, que tem muito mais experiência na análise de pesquisa, nesse momento, certamente que não só os outros pretensos candidatos, mas como o prefeito atual, eles valorizam muito mais a pesquisa espontânea.
que a pesquisa espontânea mostra fixação, né, do seu nome, eventualmente, na cabeça da população. A outra coisa também que eu achei que seria mais, a pesquisa muito sabiamente, quando ela coloca candidato do PT, ela está tentando medir uma perspectiva de voto de legenda do PT vitorioso na eleição presidencial. Foi muito pouco. Porque com a vitória de Lula, a expectativa deu 2 pontos qualquer coisa. É muito pouco, né, para um partido que acabou de eleger o presidente. Achei que foi uma coisa inteligente da... Não sei se foi com essa intenção, mas o PT elegeu o presidente, mas tem uma votação de legenda até igual, a mesma coisa, menor que as anteriores. Não é? Então, eu vejo que o prefeito Vladimir deve estar otimista, mas ele, apesar da juventude, ele sabe que vai acontecer muita coisa ainda. Eu acho que a configuração, a chamada configuração de poder, né? Os meninos do Marco Barcelar, o Rodrigo e o Marquinhos, hoje conseguiram uma coisa que eu acho que é inédita. Não sei se você pesquisa na história de Campos, você tem ao mesmo tempo 2 irmãos, um ocupando a presidência da Alerj e o outro ocupando a presidência da Câmara Municipal. Acho que é uma coisa, contemporaneamente, uma coisa inédita. Mas o que vai determinar, eu acho que é uma eleição, eu vejo que vai ser decidida no segundo turno, acho inevitável. Ah, é seu prefeito? É. Você acha que vai ter... Eu acho muito, porque existe um lado, a não ser que o entendimento prevaleça nesse sentido também, que reúne o presidente da Alerj e o presidente da Câmara, né? E do outro lado, né, o prefeito atual que está disputando a reeleição, quer dizer, e mais candidatos avulsos. Você mesmo mencionou que o PVC? CVC. Carlos Victor Carvalho. Sim. Teria uma chance, teria uma votação, não, perspectiva, né, de votação. E outros nomes vão surgir. Obviamente o PT, com o presidente da República, vai colocar um candidato. O governador do estado, Cláudio Castro, ele é uma pessoa que me impressiona, Luiz, o governador. Porque ele tem uma capacidade de ficar invisível. Estou falando no bom sentido. Em quem que ele votou para presidente? Onde que ele, de forma incisiva, se colocou? Não. Ele declarou voto a Bolsonaro, só falou que não ia atacar o Lula, né? Sim, declarou, mas eu estou falando presencialmente na campanha. Ele tem uma capacidade de ficar assim, de forma discreta, e está sendo bom para o Estado. Esse posicionamento dele está sendo bom para o Estado. Mas ele é extremamente habilidoso, ou intuitivo, né? Não sei. Foi chefe de gabinete muito tempo, isso dá um savoir-faire, né? Foi gabinete de vereador, né? Sim, mas ele foi chefe de gabinete. Chefe de gabinete é aquele cara que recebe a demanda em... o adjetivo é jeitoso. Chefe de gabinete é um cara jeitoso. E ele parece ter essa característica política, né? Ele é um cara jeitoso. Aglutinador, né? Enfim. No dia ele saiu, ele fez a posse dele, ele foi um dos únicos que teve esse apoio declarado a Bolsonaro e foi para a posse de Lula. Ele, né? Então, assim, desde o início ele mostrou esse poder de articulação. Desde o momento que ele falou, o Lula venceu, agora não tem mais essa de ficar dividido e vamos para lá. Aí ele foi, tanto que a posse dele foi rápida porque ele seguiu para Brasília para a posse de Lula. Você vê, por exemplo, na saúde, o governo do estado tem apoiado, tem estabelecido cofinanciamentos com campos muito positivos. Muito também pela absoluta
baixa produtividade dos hospitais públicos lá no Rio. Mas o Rio é fogo, que você tem o município do Rio, e que chama na Secretaria Estadual de Saúde Metropolitana 2, é um termo, mas é um cinturão de pobreza em termos de resolutividade em saúde. Então aquilo é um caldeirão permanente. Muita violência. Hein? E muita violência. Você pega, por exemplo, São Gonçalo, daquele tamanho, população que é mais que o dobro da população de Campos. Vê o que tem de capacidade física instalada na saúde. Nada. Então, essa que eles chamam Metro 2, e o Rio sem resolutividade, quer dizer, isso, para o governo do Estado, ele, São José da Bahia, Álvaro Alvim, Santa Casa, ele está cofinanciando principalmente procedimentos de alta. Você anunciou aí, ele falou aqui, que vai dar um reforço na terapia renal substitutiva, que é hemodiálise, né? Sim. Sabe? Nós estamos nos preparando novamente a voltar a oferecer transplante e que, na verdade, o que acontece? Toda vez que você vê assim, que boa notícia, aumentou a expectativa de vida do brasileiro em 2 anos, expectativa de vida média. Você pode estar certo que isso é uma coisa boa, mas para a saúde, o aumento em acidente vascular cerebral, infarto, câncer, é exponencial, ele ultrapassa muito mais esses 2 pontos de expectativa de vida útil, quer dizer. Sem contar o plano previdenciário, que está vivendo agora na França, né? Essa Sim. mesma expectativa de vida, você vai ter que aumentar o tempo de contribuição. Para mudar, a França fica em pé de guerra. Então, não uma boa sei se notícia sempre vem até atrelada. onde eu li, você deve saber mesmo, que o Macron não pode abrir mão disso, porque senão não vai ter como pagar. Não fecha a conta. Não, mas eu quero dizer que o aumento da expectativa de vida, como você falou, é uma boa notícia, mas ela traz um aumento de intercorrências muito grande e também previdência. Traz mais notícias agregadas, né? Sim. A conta para fechar. Só para finalizar, passar para o Nogueira quer fazer, o Rodrigo também quer falar sobre pacificação. Na sua perspectiva, então, com base nessa GPP, você acha que a eleição, lógico, um ano e meio, como diria Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Essa frase é ótima. Marco Maciel foi um conservador que faz falta. Com base nas pesquisas de hoje, mesmo numericamente apontando na estimulada a possibilidade matemática de Vladimir ganhar no primeiro turno, você acha que você projeta uma eleição de 2 turnos para prefeito? Tem sido assim, mas eu quero registrar também que Vladimir, com o temperamento, enfim, com as realizações que tem feito, pode, de repente, explodir, né? Porque você só pode desenhar isso quando você visualizar quem que vai disputar com ele, qual é a correlação de força. Mas eu quero finalizar como eu comecei. O que me impressiona muito é a empatia dele com a população, empatia direta, aquela relação direta que ele tem com a população, que isso é irremovível, é imutável. Isso facilita muito. Só colocar uma questão, você falou da invisibilidade do governador, na capacidade de se tornar homem invisível. Não falei no sentido assim, pejorativo não. Falei no sentido... Até eu não sei se ele faz habilidoso. Estratégia ou se é espontâneo. Habilidade dele pode ser. O juiz de futebol é bom quando não aparece. Bom quando não aparece. Perfeito. Será que ele vai reviver esse momento aí de divisão e vai conseguir ser um juiz de futebol bom, como comentou o Luiz? Na eleição de 2024 para prefeito de Campos, que ele tem o presidente da Assembleia, que é parceiro dele, braço direito também no governo, e aí tem aqui uma força do Vladimir na prefeitura. Sim. Como é que vai ser? Você consegue projetar? Eu acho que isso? tem sido. Porque a Luiz sabe melhor do que eu sobre isso. Ele é o governador. Ele gosta muito de Rodrigo, mas existe uma palavrinha com 4 letras que interfere muito com uma palavrinha chamada voto, né? Por isso que ele está vendo o desempenho de Vladimir, ele está junto com o Rodrigo.
Ele foi o grande avalista dessa aproximação, que eu parabenizo os dois. Isso é uma coisa sábia, pô. Uma coisa sábia. Se continuasse aquele ambiente, acabava chegando uma pessoa, como é que está na pesquisa, alguém de fora da cidade. Né? Coisa nunca bizarra isso. Né? Mas eles tiveram sabedoria. Assim que até com a Mitch na Câmara estava batalha campal, né? Tava um negócio horroroso de ver. Sim. Nunca vi mais daquele. Não, nós tivemos grandes embates, né? Não, mas era físico, Geraldo. Físico. Parecia guerra na antiguidade, linha de hoplita. Eu tô empurrando um ao outro, pô. E todo mundo com arma de fogo. Aí como, mano, vou acabar onde um negócio desse? Eu vi cenas, Rodrigo, agora tá passando cachorro, eu vi cenas ali, eu não imaginava ver na minha cidade, eu achei que era coisa do século XIX, nem do XX. Graças a Deus a coisa abaixou. Agora, mas que o homem está cobrindo aí a câmera é o Rodrigo. A gente tem que falar sobre essa questão do Cláudio. Cláudio falou sobre o governador e o próprio prefeito já deixou claro que ele vai para o partido que o governador definir, que ele vai para um partido que esteja alinhado com o governador. Então isso, né, reforça ainda isso. Né? O governador, mesmo estando aliado a Rodrigo, o Vladimir provavelmente vai estar no partido alinhado ao governador e isso deixa esse cenário mais assim. Muito se fala dessa questão da pacificação, dessa disputa por espaços, muitas vezes. Né? A chegada agora de Ábido, a chegada de Nildo, muito se fala para a questão de fortalecimento de nominados para a próxima eleição, e como você já colocou aqui, vai ser uma eleição com menor número de candidatos, o máximo de cada partido tem que ser 26 para disputar a Câmara, né? 25 mais 1, sendo 30% de gênero diferente. Né? Ou seja, geralmente se trabalha com 30% de mulher, né? Mas poderia, por exemplo, ter um partido com 70% de mulher e 30% de homem, não teria problema. E muito se fala em relação que a pacificação, muitas vezes, na Câmara hoje, por mais que hoje a própria Luz já colocou no ponto final a boa relação entre Rodrigo e Vladimir, isso quando isso cai para a disputa por cargos e espaços no governo para fortalecimento de candidatura, isso se complica. Então, por isso, muitas vezes na Câmara a gente vê lá algumas... A Luísa colocou no ponto final a parte de informações apuradas por Rodrigo na Câmara. Não tirou o senhor da reta, não. Não, mas o fato de eles estarem bem. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu só acho que é possível ter a pacificação pela governabilidade, mas o próprio Marcão disse aqui, pacificação pela governabilidade é possível, mas pacificação por espaço político, isso é impossível de existir. Eu acho que isso ainda pode render muito daqui para frente? Sem dúvida, quer dizer, essa sinalização já de aumento do número de secretarias, enfim, isso até a eleição, isso vai render muito porque os vereadores, eles sabem que uma coisa é se eleger, outra coisa é se reeleger. Né? E com a volatilidade da informação instantânea hoje, essas perspectivas pioraram, né? Essa coisa de vereador com 10 mandatos, isso acabou. Porque hoje as modificações, de repente surge um jovem aí, o Nicole, a deputada Nicole, por exemplo, né? Surge aí e vira um fenômeno eleitoral. Então, isso vai, porque eu já ganhei, já perdi a eleição de vereador. O vereador tem ilusão de que ele indicando um gestor de unidade básica às vezes vai garantir reeleição. Uma ilusão. É uma ilusão. Né? É o que a Luiz... Hoje, o que não me apavora, porque, enfim, mas preocupa, a produção legislativa é baixíssima. Estou falando negócio de medalhinha e homenagem, cidadão campista. Leis municipais, extremamente baixa. Darcy Ribeiro dizia que quem não lê não pensa. E quem não pensa será sempre um escravo. Quer dizer, se o camarada não lê, ou não tem alguém que o faça isso por ele,
Não surge ideia de projeto, não. O último mandato meu terminou em 2008, cara. Eu fiz 72 leis municipais. E eu não gostava muito de ficar fazendo homenagem. Uma das poucas pessoas que eu homenageei foi o Aloysio Pai. Enfim, a produção legislativa, eles podem discordar, é baixíssima, efetiva. Bolsonaro foi deputado durante 6 mandatos, nunca aprovou nenhum projeto de lei e ficaria de presidente. Então. Não, mas eu tô constatando tudo como fato, né? Como é que você, como eu sei, mas é um fato. Como é que você, como ex-vereador, e você pegou legislaturas muito qualificadas dos dois lados, como é que você, de 0 a 10, que nota você dá para a representação Goitacá na Câmara de hoje? E por quê? Eu acho que essas coisas teriam que ser 0 ou 10. Mas eu acho que 4, 5. É 5, nota de corte para fazer segunda época, para ter uma chance. Né? Agora tem que. Eu vejo até o Marquinho Bacelar está tentando fazer reuniões sobre segurança, já te acompanhei na Folha. Acho esse papel da Câmara em discutir temas e fomentar a cultura, enfim, eu acho muito interessante essa possibilidade. Você tem um prédio bonito, podem ocorrer exposições ali naquele hall de entrada, enfim, tem muitas coisas que podem ser feitas. Aquela TV, câmera, não sei nem que fim levou, se aquilo parou. Não, continua. Tem Continua. canal aberto, inclusive. Enfim, eu penso... Eu acompanho sessões por ela. Pelo YouTube também tem. Geraldo, falava só para essa questão nominata. O senhor hoje está afiliado a algum partido? Rapaz, eu nem me... Eu acho que foi na última... Eu confesso que eu não me lembro. Eu teria que fazer uma... PDT? Não, PDT não. Seguramente não. Não mais. Eu, na verdade, filiação, você pode até achar, eu não me lembro. Mas eu fui filiado ao PSDB. Esse foi o meu... Carlos Geraldo, no município, sempre foi tucano. Mas quando o vereador foi PDT. Mas, de qualquer forma, se a pergunta é nessa direção... Primeira, né? 92. Eu posso te garantir uma coisa com total convicção. Pessoalmente, eu não tenho nenhum tipo de... Não há possibilidade. Estou com 70 anos, enfim, já faço muita coisa. Não quero já cumprir minha missão. E tem outra coisa que o pessoal dá risada, que outro dia, numa reunião social, o cara falou para mim, Geraldo, todo mundo gosta de você, por que você não vem candidato? Eu falei, é que eu tenho muitos fãs e poucos eleitores. Você falava de... Você falava de postinho, não dá voto para quem indica o diretor. Tem uma do Feijó também, fantástico. Um torneio de trabalhador desse, Rádio Continental cobrindo a gente lá e tal. Choruraí. Mas Feijó deu os meiões, calções e camisas completas para os dois times do que estavam na final. E Nogueirinha, aí tá vendo? Os dois times jogando lá com Paulo Feijó. Falei, então tá com a reeleição garantida, deputado. Faltou a bola, Nogueirinha. Quem deu foi fulano. Não tem jeito não. Eu vou registrar aqui a promotora Olívia, filha e filha. Geraldo manda aqui bom dia. Peço que mande um forte abraço aí na entrevista pro meu pai. Obrigado, Olívia Venâncio, tá? Registrado aí. Beijo, filha. Estamos chegando ao final da entrevista. Como a gente falou aqui, você foi médico há muito tempo, foi secretário de saúde. Em rápidas palavras, o que pode fazer da saúde pública municipal e também com a rede conveniada
a saúde de um obstáculo eleitoral para um dividendo eleitoral? Sim. É uma premissa que eu tentei. É muito difícil, às vezes, em determinadas linhas partidárias, mas eu posso. Você conhece o Brasil inteiro. Sob o ponto de vista da saúde, você tem um capital eleitoral, a máxima que deveria nortear é a seguinte: comprar serviço é mais seguro, mais eficiente, mais eficaz, mais resolutivo que gerar primariamente o serviço. Então, mas só que isso, em determinadas linhas de pensamento, não, tem que ter o hospital. Pra você ter ideia, para fazer uma colestectomia, o que você gasta, fração ideal de enfermagem, de funcionário, né? No hospital de Guarulhos só opera 4 no Álvaro Alvim ou na Santa Casa, gastando o mesmo valor. Então, esse teria que ser um norte. Em muitos municípios do sul do país isso já acontece. A geração primária de serviços em saúde, principalmente de média e alta complexidade, a geração direta é extremamente improdutiva. Extremamente improdutiva em termos de resolutividade. Então acho que esse seria o grande. Além do que, a saúde sempre vai ser um problema que, pela impossibilidade técnica absoluta de qualquer orçamento acompanhar a evolução da tecnologia. Agora, então, os cirurgiões lá do Alvorino estão pedindo para comprar um robô. Isso é cirurgia robótica, né? Só que você, 90%, 85% atendendo o SUS, gasta 13 milhões de reais, como é que vai ser o retorno disso? Não é? Porque o robô está nesse preço, porque os primeiros que usam têm que pagar a tecnologia, que foi a tecnologia. Depois, certamente, o preço vai cair, mas é 13 milhões. Enfim. Então, a perspectiva concreta é essa, de compra de serviço. E você acha que isso politicamente também faz a diferença? Também politicamente? Sem dúvida, porque o espelho disso é o incremento da resolutividade, né? Eu penso, inclusive, porque o dever constitucional dos governos da instância municipal na saúde são 2. A emergência de sangue e a atenção básica. Puericultura, vacinação, enfim. Todo o resto você pode comprar. Por exemplo, o Hospital Geral de Guarulhos, que não é emergência vermelha, ele poderia ser gerido por uma estrutura não governamental. Que obviamente não gastaria 7 milhões na folha de pagamento. Porque quando a estrutura é não governamental, todo mundo tem que trabalhar, senão vai embora, né? Para ser sintético. Não cabe mariquinha, né? Não cabe uma mariquinha lá na... Sem chance. Cabe desde que trabalhe, né? Se trabalhar, né? Para você saber trabalhar, né? Porque às vezes as pessoas estão lá no lógico, posto... logicamente, tem que ter formação, preparo para isso. Está lá no posto, mas não adianta que não consegue, como o doutor falou, não sabe operacional muitas vezes. Aí às vezes falta um medicamento, alguma coisa, não é nem porque, mas é porque às vezes não fez a regulação correta, não fez o pedido correto, né? E aí é um negócio de reflexo. medicamento dá um programa à parte. Vamos pular. Pois é. Fechou? Acho que sim. Só aproveitando rapidinho, né, que a gente falou sobre o saúde e falou sobre o governador, e o doutor Geraldo falou que, né, desse recurso vindo, o governador vai estar na terça-feira aqui em Campos para a entrega das ambulâncias do SAMU, que é mais uma coisa que ajuda muito, vai ajudar muito a questão do atendimento de saúde. Demorou muito a chegar em Campos. Vai inclusive desafogar algumas ambulâncias hoje que estão hoje operando, vão poder estar indo para postos de saúde. Então essas ambulâncias são 4, se eu não me engano, que vão estar espalhadas em pontos estratégicos do município. E também vai estar visitando a obra lá do Hospital Geral de Guarulhos, que está bastante avançada aí, para, né, e quem sabe até anunciar novos serviços lá no hospital. Então, terça-feira, o governador está em Campos, né, a gente vai estar acompanhando aí. Eu acho que ele vai anunciar também, supostamente, a
como é que vai configurar esse polo de terapia renal substitutiva. Até porque foi uma cobrança que a Defensoria Pública, a gente colocou na folha aí, eu não sei se foi uma coisa, a gente não sabe se foi uma coisa reagente ao que já se sabia, mas de fato a Defensoria Pública colocou isso agora como meta aí para 30 dias, e então se foi um anúncio feito por Dr. Luizinho quando ele esteve aqui, né? Agora vai ter que ser acelerado aí, pelo menos diante do pedido da Defensoria. E aí eu queria que o senhor, antes de terminar, reforçasse também o convite para que as pessoas estivessem lá no Centro de Saúde Custodópolis para a ação que vocês vão estar desenvolvendo. Exatamente, amanhã, sábado, iniciando às 8 horas, terminando ao meio-dia, grande ação social lá no Centro de Saúde Escola de Custodópolis, que lá eles conhecem como UBS de Custodópolis, né? E vão ser ofertados diversos tipos de serviço à população. Vai ter, rapidinho, só para a gente falar, pessoal de casa, vai ter atendimento odontológico, coleta de preventivo, teste HIV, sífilis, hepatite, recreação infantil, apresentações culturais, vacinação adulta, visitação à horta medicinal que tem lá, que é muito bacana, eu conheço projetos de degustação lá de chás, oficina de plantas medicinais, vacinação de animais, corte de cabelo e ainda para fechar a apresentação da tradicional bateria da União da Esperança, que é lá de Custodópolis. Isso aí. Eu queria, finalizando, a gente falou de saúde, deixar, Luiz, você meus votos que a sua saúde se mantenha, o enfrentamento da máquina tricolor na semana que vem. Haja coração, como diz Galvão, né? Muito obrigado. Doutor Geraldo, obrigado. Todos. Muito obrigado ao senhor pela entrevista mais uma vez. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Boa sorte sempre lá. A inauguração do prédio da nova entrada. É no dia 31, né? Semana que vem. Depois do aniversário da cidade. Carpe Diem. É na sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Beleza. Né? Mas ficou muito, muito bonito, tá tudo muito bacana. Bacana. Saúde para todos aí. Obrigado, Aloysio. Saudações tricolores. Ô, Aloysio, bom dia, muito obrigado. Bom final de semana também, já adiantando aqui para todos, né, aqui da bancada e para você também. E, claro, evidente, despedir do Dr. Geraldo Venâncio depois dessa provocação aí, não tem jeito. Eu realmente eu acho flamenguista, vocês têm razão, muitos de vocês, os críticos, muito padrão do flamenguista, que é muito fanista, né? Inclusive, eu digo isso, o brasileiro em Copa do Mundo é um flamenguista. Não ganha nada, toma pau desde 2002, é o melhor do mundo. Né? Não ganha de europeu desde a final contra a Alemanha em 2002, mas comigo ninguém pode. Realmente, eu acho que... Mas eu não... Fui mal acostumado também, pô. Comecei a torcer pro Flamengo e o Zico jogava. Então, era um timaço, né? Agora, e em relação ao que o Geraldo falou, eu tenho um carinho tremendo pro Fluminense. Eu sou um camarada que seria Fluminense se não fosse Zico. Você não tem... Eu fui criado no meio de tricolores, né? E no final, ali, uns últimos 2 anos de vida do papai, eu via Fla-Flu com ele torcer pro Fluminense. Por causa dele. Torcer pro Fluminense. No fundo não torcia, não, mas manifestava a torcida para agradar ele, entendeu? Então eu não tenho. Se tem um flamenguista que tem um carinho imenso pelo Fluminense, eu tenho muito respeito, porque vocês são realmente a espinha na nossa garganta. A gente ganha de vocês em tudo, torcida, em número de título, em jogos disputar. Agora, jogo de final, vocês têm uma grande vantagem sobre a gente. E perguntaram isso foi perguntado do próprio Zico, né? O que você tem a dizer sobre isso? Nada, é um fato. O Fluminense ganha mais jogos de final que eu. Então tem essa escrita mesmo. Então... Torcer para o Fluminense, na verdade, é um estado de espírito, é diferente das outras. A gente não tem esse estresse que vocês têm, né, Cláudio? Eu vou levantar em Barroso também, né? Todo brasileiro nasce flamenguista, alguns de janeiro, mas enfim. Agradecer demais ao Geraldo, pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Teve passagens marcantes aí na legislatura Goitacá, na área dele também, que a área de saúde é uma referência, né? Sempre foi referência na sua área. Engraçado, com ele quanto o Paulo Lirano na mesma área, sempre foram referências.
levaram isso, eu acho que de uma maneira que às vezes você pode ser um bom profissional, mas você não... Para gerir isso de outros profissionais, não é, mas eu acho que os dois fizeram e fazem isso muito bem. E desejar sorte aí na fundação, porque o Hospital Aurovim e a Faculdade de Medicina de Campos são motivos de orgulho para a cidade, né? Para todos nós. É isso, obrigado, Geraldo. Obrigado a você, Luiz. Obrigado a todos. E doutor Geraldo tem essa coisa, você vê, tem vários profissionais de várias áreas, você vê, tem vários cozinheiros bons, vários chefes bons, quando monta o restaurante ele não vai à frente. É questão de gestão, de administração, e ele faz muito bem isso. Tem, né, lá as habilidades, né, que a gente sabe bem. Amanhã tem parte dessa entrevista também na Folha. Vai ter. Eu vou fazer um apanhado dessas entrevistas, talvez eu e o Rodrigo, a gente vai conversando até sobre isso ontem, para o ponto final. Das análises também da semana, porque foram uma repercussão da pesquisa, né? Perfeito. Mas a gente vai trazer sim, já na opinião do jornal no ponto final. Coluna, que era do seu amigo Luiz Barbosa. O bom, não do opinião no ponto final. Ponto final. Perfeito. Gente, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado. Rodrigo também. Semana que vem estamos aí. Se Deus quiser, a partir de terça. Segunda, vamos conversar com o doutor Haroldo Igreja, que é médico oncologista também. Grande cirurgião. Cirurgião, né? Vai estar conosco aqui também. Tá? E a todos, um bom final de semana. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. A gente volta segunda-feira no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.